Tenho 25 anos, sou mulher, e prefiro não me identificar, por razões óbvias. Vou contar para vocês uma história que marcou profundamente a minha vida. Aos 15 anos de idade, eu comecei a namorar com um garoto da minha classe. No começo nós tínhamos aquele namoro bem bobinho de adolescente, e só nos víamos no colégio. Ocorre que meus pais eram bem rigorosos, e alegavam ser muito cedo para eu me envolver com alguém, e que eu deveria dar atenção para os estudos. Conforme foram se passando os meses, as coisas foram dando muito certo, estávamos apaixonados e ambos começamos a frequentar a casa um do outro, por mais surpreendente que isso fosse para mim. Pulando as partes boas, repentinamente isso tudo começou a se tornar algo ruim. Nós começamos a nos afastar dos nossos amigos no colégio e praticamente ficávamos isolados. Estávamos dependentes um do outro, o que gerava muita cobrança, ciúmes e várias outras coisas ruins. Ele tinha o hábito de me esconder coisas e de me enganar. Conversava muito com outras meninas pelo celular, sobre assuntos muito íntimos, e trocava muitos flertes. Mas como naquela época eu era muito ingênua, não sabia identificar direito as coisas, e nem como reagir. Acabei ficando bem neurótica e insegura. Sempre que eu o questionava, sobre as conversas estranhas com outras meninas, ele me manipulava, de uma maneira que eu me sentia como sendo a culpada, por ter invadido a privacidade dele. Isso fazia com que eu pensasse que estava tudo bem, e que eu que estava sendo errada por não permitir que ele conversasse com outras meninas, afinal ele não iria fazer nada de errado, pensava eu. Com o passar do tempo começaram a surgir mais problemas, principalmente as brigas. Nós não tínhamos mais respeito um pelo outro, aconteciam xingamentos e ofensas a todo momento, porém infelizmente não parou por aí. Durante as brigas começaram os empurrões, depois tapas e até mesmo socos e outros tipos de agressão. Por conta de ser muito nova, e de ter me fechado e me afastado de todos os meus amigos, eu guardava tudo para mim e não comentava com ninguém. Eu tinha medo de que o relacionamento acabasse e que eu ficasse totalmente sozinha, então eu sempre escolhia continuar com ele. Conforme completamos aproximadamente 6 meses nesse conturbado relacionamento, ele então já me cobrava muito em relação aos meus pais, pois os mesmos não permitiam que ele dormisse na minha casa, e estabeleciam um horário limite para que ele fosse embora. Tudo isso veio devido à cobrança por sexo, que eu acredito que seja o motivo por ele querer mais liberdade dentro da minha casa. Acontece que eu era muito nova, e ainda não havia me relacionado com ninguém. Mas mesmo assim, ingênua e apaixonada, eu decidi que teria a minha primeira relação com ele. Ocorreu que sempre que nós tentávamos alguma coisa, eu me lembrava das brigas, empurrões, socos, e ficava com muito medo de ele me machucar ou então não me respeitar, afinal era tudo muito novo para mim. Eu ficava tão tensa e insegura nas nossas tentativas, que nada funcionava. Conforme foram passando os anos e essa situação não se resolvia, eu cheguei a passar por 3 médicos diferentes, porque eu realmente achava que eu tinha algum problema. As coisas então só pioravam. O relacionamento foi se transformando em algo horrível. Ocorriam traições, que eu descobria olhando o celular dele, e muitas brigas, e muita cobrança para eu ter relações sexuais com ele. Nós nunca conseguimos ter as tais relações sexuais, o que com o tempo deixou ele muito irritado e frustrado, e então, segundo ele mesmo, ele se sentia justificado ao me trair com outras meninas, em busca de arrumar com outras pessoas o que não conseguia comigo. A esse ponto já era claro que as coisas não iriam melhorar nunca, e que o desrespeito comigo era inaceitável, e revoltante. As coisas estavam chegando ao fim, e eu já não suportava mais passar por aquilo. Me lembro de um dia em que nós havíamos brigado na escola, e quando saímos, eu fui com ele até a casa dele, discutindo muito e questionando ele quanto às traições que ele cometia, às agressões, e tudo mais. Chegando na casa ele entrou e fechou o portão, me deixando para o lado de fora da rua e me mandou ir embora, alegando que não queria mais nada comigo. Eu então sentei em frente ao portão e fiquei ali esperando que ele sentisse pena de mim, e aparecesse para conversarmos. Mas após 5 minutos ele apareceu na varanda e jogou um balde cheio de água em mim, me deixando ensopada. Hoje em dia eu sou capaz de rir de coisas desse tipo, que passei nesse relacionamento.
Porém foram 6 anos da minha adolescência onde eu não tive boas experiências, vivi sendo controlada, abusada psicologicamente, traída e forçada a fazer coisas em troca de nada além de mais violência. Por fim, passados longos 6 anos, após descobrir mais uma traição, eu havia encontrado meu limite, e resolvi dar um fim. Mesmo depois de ter passado por tanta coisa, eu fiquei com muito medo de ficar sozinha, e nunca mais conseguir me relacionar com ninguém. Mas hoje, com 25 anos, apesar de ainda sofrer muito com os traumas que esse relacionamento me deixou, conheci uma outra pessoa logo após o término, com quem estou até hoje, e com quem pude experienciar ótimos momentos e viver as coisas que eu sempre quis viver. Hoje minha reflexão para essa história é de que, por mais que eu fosse apenas uma menina, ingênua, inexperiente e apressada para viver um relacionamento, eu vejo que muitas pessoas, mesmo com muito mais idade, estão presas a esse tipo de relacionamento. Um relacionamento que limita, poda, machuca e incomoda. Meu conselho é para que se libertem o mais cedo possível, pois o tempo que perdi, as festas que deixei de aproveitar com minhas amigas, os meninos que deixei de conhecer naquela época, nada disso vai voltar. E além disso, infelizmente carrego até hoje os traumas e as feridas que esse relacionamento me causou. Muito obrigado por terem ouvido minha história, e espero que tenha de certa forma trazido alguma reflexão para vocês. Fiquem bem.